Mas eu quero falar com os amados nessa noite a respeito da casa de Deus. Casa de Deus. E eu, graças a Deus, como eu já compartilhei algumas vezes com a igreja, eu cresci na igreja. Desde que eu nasci, meus pais são evangélicos. Me levaram desde criança na escola dominical, estudo bíblico. Obrigado, irmão. Ei. Escola dominical, estudo bíblico, cultos. Então, eu já ouvi falar muito sobre esse assunto, casa de Deus. E continuo ouvindo. E durante minha vida, fui aprendendo algumas coisas na palavra, fui aprendendo com pastores, principalmente com meus pais. Volto a frisar como é importante os pais ensinarem aos filhos as coisas de Deus, a amarem a palavra de Deus. Eu colho desses frutos até hoje. Eu colho frutos da minha infância até hoje, coisa que meus pais semearam na minha vida. Meus avós também. Muita gente abençoada, eu sou muito abençoado. Fui e sou muito abençoado pelos meus familiares. E até hoje eu colho frutos disso, de ter sido ensinado na palavra, de ter sido levado à igreja, aos estudos bíblicos. Até hoje eu lembro de desenhos que eu fiz na escolinha, quando eu tinha, 6 anos de idade. De versículos que eu pintei, eu lembro até hoje. Então, essas são coisas que marcam o coração da criança. Eu sou muito grato a Deus por isso. E aos meus pais. Mas isso é uma coisa que sempre... Um assunto que eu sempre gostei, casa de Deus. A gente chega, começa o culto, geralmente, a gente fala, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Fica à vontade na casa do Pai. A gente canta, como que é aquela música? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E o que é isso? O que é essa casa de Deus que a gente está falando? Eu queria começar lendo com os amados no livro de Atos, no capítulo 7, se puder projetar ali. Não economize energia ali, tá? Deixa ligado sempre. Deixa ligado lá, por favor. Eu coloquei os versículos ali. Se for mais fácil acompanhar, os irmãos fiquem à vontade na sua Bíblia ou ali na projeção. Então vamos ler Atos capítulo 7, a partir do versículo 44. Ali é uma pregação de Estevão. Para quem não conhece, Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja. Estevão foi um dos primeiros diáconos. E foi um dos que teve o ministério mais curto. Ele fez essa pregação aqui, quando terminou a pregação, apedrejaram Estevão. Os judeus apedrejaram Estevão. Mas ele teve pouca participação, assim, no sentido de, tem pouco conteúdo do que ele nos passou, através das Escrituras, mas é coisa muito forte. Então vamos ler um trecho dessa pregação de Estevão, começando no versículo 44. Os irmãos estão comigo? Então vamos lá. Fala assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações, que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Parar por aí o primeiro trecho que nós vamos ler. Então aqui nós falamos do tabernáculo. Os antepassados deles, dos judeus, tinham o tabernáculo, que era uma tenda
feita no deserto, de acordo com a instrução de Deus. Depois, para Salomão, Deus deu as instruções ali, para Davi e para Salomão, Salomão construiu uma casa, um templo. E aí Deus pergunta para eles: o céu é o meu trono, e a terra é onde eu ponho o pé, eu sou muito grande. Em outras palavras, como que eu vou caber nessa casa? Que casa vocês vão me construir? Onde seria o meu lugar de descanso, como diz no versículo 49? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então onde é que é a casa de Deus? Vamos orar mais uma vez, amados? Feche seus olhos, se você assim preferir. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Sempre que abrimos os nossos ouvidos, sempre que estamos atentos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor não desiste. Obrigado porque o amor tudo espera. O Senhor é paciente conosco. Obrigado porque o Senhor insiste conosco, ó Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nos ensinar. Não desiste de nos lembrar da Tua palavra, da Tua verdade. Não desiste de trabalhar no nosso coração, de nos quebrantar, de nos trazer para perto. Nos ensina nessa noite, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala comigo, fala através de mim. Em nome de Jesus. Fala pelos textos que nós vamos ler nessa noite, Senhor, que toda barreira na mente e no nosso coração seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que todo impedimento que possa existir em nós, para recebermos a semente, que é a Tua palavra, seja removido agora pelo poder do Espírito Santo, para que a Tua palavra encontre um lugar, uma terra boa, uma terra fértil, e produza fruto para a glória do nosso Senhor Jesus, e para a nossa salvação. Amém. Amém. Então, onde que é a casa de Deus? Estevão deixou muito claro aqui que Deus não habita em casas feitas por homens. Um pouquinho mais adiante, próximo versículo, em Atos 17, é a pregação de um outro homem de Deus chamado Paulo. Pode passar o slide. Em Atos 17, no versículo 24, Paulo está pregando para os gregos, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, mais uma vez, no livro de Atos, nós temos outro homem de Deus, inclusive, curioso, Estevão foi apedrejado e Atos diz que consentia Paulo com aqueles que mataram Estevão. Então, Paulo estava no meio daqueles que mataram Estevão. Aí, em Atos 17, 10 capítulos depois, o próprio Paulo está fazendo uma pregação e cita coisas que Estevão citou. Falou: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Então, ficou claro essa parte? Então, onde que é a casa de Deus? Calma, calma. Eu sei que não é num lugar feito por mãos de homens. Aí nós temos Jesus, né? Deus pergunta: que casa que vocês vão me fazer? O que vocês vão me fazer para que onde eu caiba? Os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Aí veio Jesus, o Messias prometido por Deus, como a palavra nos ensina, Pai revelado. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus veio para revelar o Pai. Ele veio, Filho de Deus, a pessoa mais importante da história, mais importante do universo. Ele nasceu em uma manjedoura. Alguém sabe aqui o que é uma manjedoura? Eu sei que vocês já viram no desenho ali, né? Aquele desenho do Natal sempre tem manjedoura. Mas serve para quê? Para botar comida. Acho que manjedoura vem de manjar, de comer, né? Então, a manjedoura é para os animais comerem. Animais comerem. Coisa chique, hein, gente? Quem tem filho aqui, imagina, você não tem um lugar para colocar o seu filhinho que acabou de nascer. Aí tem um lugar que os bichos comem,
Com certeza deram uma limpada, colocaram uns paninhos ali, e colocaram o bebê ali, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Imagina, ele cresceu também em lugar simples, nasceu em lugar simples, cresceu numa região muito simples, andou com pescadores. Pescadores eram gente simples, pessoas simples. E tem uma passagem que Jesus fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Uma pessoa chegou para ele e falou: Jesus, quero te seguir e tal. Ele falou: certeza, em outras palavras, né? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu não sei nem onde eu vou dormir hoje. Olha que chique que Jesus era. Alta sociedade. Não, Jesus era humilde. Deus não se importa com ouro, com pedras preciosas, com riquezas humanas. Deus não se importa. Deus não se importa com fama, com coisas glamurosas. Ele criou todas as coisas. O que o homem pode fazer? O que o homem poderia construir para impressionar Deus? Um templo gigante? O Senhor criou o universo, todas as coisas. Uma torre alta, o prédio mais alto do mundo. O pessoal compete, né? Os países competem aí. Tinha o prédio mais alto nos Estados Unidos, aí construíram outro lá no Oriente Médio, aí nos Estados Unidos falavam, vou construir outro, aí, e assim vão. Deus construiu as estrelas, as constelações. Ele colocou as coisas no lugar, pela sua palavra. Ele criou as leis da física, o tempo. Ele criou o tempo. Ninguém entende o tempo. Ele é maior do que o tempo. É um brinquedo para ele. Então Deus não se impressiona com essas coisas que nos impressionam. O homem não pode construir nada para impressionar Deus com as suas mãos. Então, por que nós fazemos esses templos suntuosos? Eu não sei se vocês já foram na rua lá no Brás, eu esqueci o nome da rua, que tem um monte de templo lá. Enfim, não é importante, mas vocês devem saber. Tem uma rua no Brás, que tem um monte de denominação que se dizem evangélicos, e construíram vários templos lá, um maior que o outro. É tipo uma competição de quem que tem o templo mais chique. Por que as pessoas fazem isso? Se está escrito aqui na palavra, acabamos de ler no livro de Atos 2 vezes, se a gente procurar mais na Bíblia, a gente acha mais, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se o Senhor Jesus nasceu e cresceu num lugar simples, andou com gente simples, falou como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Toma cuidado com as riquezas. Por que o pessoal constrói esses templos? Alguém consegue me dar uma ideia? Para que fazemos esses templos? Não são para Deus. Concordam comigo? Não são para Deus. A minha opinião é que são para os ídolos. São para os ídolos. E os ídolos começam por nós. O maior ídolo do homem, do ser humano, é o próprio homem. É a própria pessoa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí eu tenho mais uma pergunta para nós. Se então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no deserto? Está complicando, Danilão? Está ficando complicado? Ele não habita, certo? Ele não se importa com as riquezas dos homens, com os grandes projetos terrenos. Ele criou o planeta Terra, é mais maravilhoso do que tudo isso. Deus criou o ser humano é algo maravilhoso, algo complexo. Deus criou o átomo. O átomo é a partícula menor aí que a gente acha que é, né? Da matéria. É tão pequeno que se você tentar dividir, o que acontece? Explode. Se chama bomba atômica. Se tentar dividir o átomo no meio, falando grosseiramente, explode, é uma bomba atômica. É Deus falando assim, é muito pequenininho para você não vai mexer aí não. Se você mexer aí vai explodir. Então Deus não se importa com essas questões dos homens. Por que Ele pediu para construir um tabernáculo? E o templo de Salomão era enorme. Era realmente uma construção fantástica. Por que Deus pediu? Vamos procurar na Bíblia, em vez de ficar tentando imaginar? Hebreus capítulo 10, vamos lá. O que diz no versículo 1? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então a lei
traz apenas uma sombra. Próxima passagem, Colossenses 2,16. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas, as coisas da lei, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A lei, ou seja, antes de Jesus, tudo que foi feito antes de Jesus, inclusive o tabernáculo, o templo, eram sombras de coisas que haviam de vir. E agora a realidade, como está escrito aí no versículo 17, encontra-se em Cristo. Vamos lá, interessante essa palavra sombra, né? O que é uma sombra? A sombra é uma projeção. Se eu tenho uma luz vindo daqui e bate em mim, vai fazer uma sombra aqui, certo? Se você olhar para a sombra, você sabe que sou eu? Você sabe que tem uma pessoa, né? Mas você olha para a sombra, você fala, qual que é a cor do cabelo da pessoa? Não sei. A sombra é tudo igual. Pela sombra eu sei que é um cara meio narigudo. Mas eu ainda não... Meio, calma. Né? Me ajuda. Mas no máximo isso daí. Mas a sombra dá uma ideia muito vaga, concordam? Do que é. Mas é o que dava para ter. A sombra. Então as leis e o templo, o tabernáculo, eram sombras de coisas que haviam de vir. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E o tabernáculo, tudo que Deus fez, a criação também, são exemplos, carregam exemplos de quem Deus é, do que Deus faz, do que Ele vai fazer, de como Ele age. E o tabernáculo significa lugar de habitação. Era o lugar onde Deus manifestava a glória dEle. O templo era chamado pelos judeus de casa de Deus. Deus mora lá, vamos lá adorar o Senhor, vamos à casa de Deus. E é por isso que a gente canta coisas como a que a gente cantou. Meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Mas do que estamos falando, né? Então, esse templo, esse tabernáculo eram exemplos de casa. Exemplos do caminho que nós temos para trilhar, para nos aproximarmos de Deus. Quando o povo de Israel estava lá, no arraial, no deserto, tinha o tabernáculo. Quem queria oferecer o sacrifício, ele não entrava lá pelos fundos, pelo Santo dos Santos. Ele primeiro tinha que entrar pela porta. Eu acho que tem uma foto que eu coloquei no slide aí. Passa aí o slide para a gente ver. Ainda não? Ah, não, desculpa, então pulei, volta. Dei spoiler. Então, o tabernáculo era um exemplo do que nós somos, do que nós vamos ser. Vamos ler na palavra para a gente entender melhor. 1 Coríntios 3, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Próximo versículo, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viemos a Ele e faremos nele morada. Tem alguém que ama Jesus aí? Então, se amamos a Jesus, nós guardamos a palavra dEle, nós obedecemos a palavra dEle. Meu Pai o amará, promessa do Senhor Jesus. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Faremos uma casa nele. Então, a casa de Deus somos nós. Dá para entender? Ficou claro essa parte? Casa de Deus não é um templo, não é esse salão aqui. Somos nós. Você é casa de Deus. Templo é habitação do Senhor. A glória de Deus está aí. A vida de Deus está em você. O Espírito do próprio Deus está em você. Então, só recapitulando, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você que ama Jesus é o santuário de Deus, morada de Deus. E o templo e o tabernáculo, aqueles que a gente perguntou, por que construiu então? Sombras, ideias, eram sombras do que nós somos. Se o tabernáculo era a casa de Deus no Antigo Testamento, sombra, e eu sou casa de Deus hoje, aquilo era um exemplo do que eu sou, certo? Vamos dar uma olhada naqueles desenhos, ver se dá para enxergar. Eu sei que está muito longe aí alguns.
Mas, aqui era a entrada do tabernáculo, onde está escrito leste. No desenho tem os nomes aí, mas não é importante agora. Então tinha um altar de bronze, tinha uma pia ali para o pessoal se lavar, uma bacia. Entrando ali tinha o lugar santo, santo lugar ou lugar sagrado, que tinha os pães da proposição, simbolizavam o Senhor Jesus, o alimento espiritual. Tinha o candelabro que tinha sete partes ali pegando fogo, que o azeite passava por lá e pegava fogo, simbolizam os 7 Espíritos de Deus, tem que estar aceso dentro de nós. Tudo isso tem significado espiritual, e dá para a gente estudar a palavra e entender. Eu estou meio enferrujado, faz tempo que eu estudei isso aqui, então eu tenho que voltar a estudar de novo. Mas tudo isso tem significado espiritual, de o que nós somos e do caminho que nós fazemos para chegar ao teu Senhor. E ali no último lugar, no fundo, tem o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, sombra do que havia de vir, exemplo do que havia de vir. Pode passar para o próximo? O próximo é um desenho mais bonitinho, não sei se dá para entender aí. Olha a bacia de bronze que a gente viu ali no canto, aí inverteu o lado, né? Aí tem a bacia para o pessoal lavar as mãos, tem tudo, e o Santo dos Santos ali atrás do véu. Tinha um véu ali, entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Enfim, para não nos prendermos a isso, esse tabernáculo aí, que Deus deu as medidas exatas para Moisés de como devia ser feito, deu os materiais exatos para Moisés de como devia ser feito, e eles foram diligentes, obedeceram a Deus, fizeram exatamente como Deus mandou, era um exemplo do que nós somos, do que você é, da casa de Deus. Aí, eu vou tentar entrar no assunto que o Senhor colocou no meu coração essa noite, que é o zelo do Senhor. Zelo significa cuidado. O zelador, ele é aquele que zela, obrigado. É aquele que cuida. Ele é aquele que cuida, que vê se está tudo certo, que vê se estão as coisas no lugar, se não tem nada quebrado, nada vazando. E se tem, o que o zelador faz? Ele toma providências para que aquilo se resolva. Um zelador que vê as coisas fora do lugar, quebrada, desarrumada, e não faz nada, não está fazendo o seu trabalho, concordam? É um zelador sem zelo. Então eu pergunto para você, acredito que todo mundo é o próprio zelador de casa, acaba sendo, né? Você deve ter um zelo pela sua casa. Tem gente que tem mais zelo, tem gente que é zelosíssima, e tem gente que é um pouco mais relaxada. Se você for na minha casa, é uma benção, é uma benção. Mas eu ponho a culpa nas crianças. Esses dias o Wellington chegou lá, eu falei, Wellington, não repara a bagunça, foi a Luísa e o Daniel que bagunçaram tudo aqui, ó. Eu ponho a culpa nas crianças. Daqui a pouco, acho que as crianças vão crescer, né? Aí arrumam os empregos, casa, sai de casa. Aí, graças a Deus, eu sempre vou ter a Ana para pôr a culpa nela. Mas, por enquanto, os culpados é as crianças, bagunça tudo. Bagunça tudo. Mas a gente tem o zelo. A gente tem o zelo e a gente vai arrumando, na medida da nossa capacidade, a gente vai arrumando e deixando as coisas, deixando um lugar de habitação adequado. Mas nós temos zelo, nós fechamos a porta de casa quando a gente vai sair, geralmente. Eu cresci no interior, lá era tudo aberto, a gente não trancava nada, nunca ninguém entrou na casa. Era um outro lugar. Hoje, quando eu saio de casa, eu tranco a porta, né? Por quê? É um mínimo de zelo, porque se alguém tentar entrar e não está com a minha chave, não vai conseguir. Opa, está trancado. Tem um mínimo de dificuldade. Isso é um zelo. É um zelo pelas nossas coisas. Então a gente tem zelo pela nossa casa. Vocês acham que o Senhor tem zelo pela casa dele? Você acha que ele é um Deus relaxado? Está nem aí. Vamos ler a palavra para saber se ele tem zelo ou não? Está tudo na Bíblia, amados. Tudo está na Bíblia. Por isso que eu trago um monte de versículo aí. Eu não sei pregar. Talvez se um dia eu aprender, aí eu falo mais e leio menos. Mas até lá, vamos ler a Bíblia. Vamos lá. Salmo 69, versículo 8, diz assim: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho, até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha que forte essa passagem.
Salmo 69 é um salmo escrito por Davi. E se você for estudar, o pessoal chama salmos de um livro poético. Profético também, né? Mas poético. E eu tenho bronca com isso. Não reduza o meu salmo à poesia. Não reduza. Poesia é arte só expressão humana. Não chama isso aí de poesia. Porque Davi escreveu isso aí, e muitos anos depois, Mateus 21, próxima passagem. Mateus 21, próxima passagem, já está. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Você deve conhecer essa passagem, mas é isso mesmo. Jesus entrou lá e derrubou tudo. E lhes disse, está escrito, versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Próxima passagem, em João, falando, é a mesma situação, tá? Só que a gente leu em Mateus, agora a gente vai ler em João. Versículo 13 do capítulo 2. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Próximo. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Os discípulos viram aquela cena de Jesus quebrando tudo, expulsando aqueles mercadores do lugar que eles não deviam estar, com um chicote na mão. E eles lembraram daquele salmo. Olha que poesia linda, que poesia nada, rapaz. Era Jesus falando pelo Espírito através do seu profeta, através de Davi. Era Jesus. O zelo da sua casa me consome. E aí? Você encara Jesus? Você encara Jesus? Os caras, os mercadores não encararam. Porque a palavra diz que ele expulsou os caras dali. Estava bravo. O zelo da casa de Deus o consumia. Consumia. Não é me incomoda. Eu não gosto quando eu vejo coisa errada. Não. O zelo da casa do Senhor consumia Jesus. Era algo fortíssimo. Era algo poderoso. E ali Jesus fez isso diante do templo, que era o que a gente falou? Sombra. Certo? Jesus fez isso limpando a frente do templo, que era a sombra. Não era nem o templo de verdade, como nós lemos na palavra. Era só um exemplo do que havia de vir. Jesus não estava preocupado em consertar ou reformar o judaísmo. Jesus não veio para isso. Ele não veio para chegar para negociar com os fariseus lá e falar, estamos fazendo coisa errada, vamos arrumar? Melhor nós arrumar. Ele não veio para isso. Ele veio para estabelecer uma nova aliança. Ele veio para cumprir a lei, para satisfazer a justiça de Deus e estabelecer uma nova aliança. Ele era o Deus da casa de Deus. Ele era o dono da casa. E ele veio revelar ao Pai, colocar as coisas no lugar. Então ali, ele mostra aquele zelo pela casa simbólica. Ele sabia que não era lá que Deus queria habitar. E ele fez isso porque há um zelo pela casa real. Há um zelo que consome o coração do Senhor, pela casa real que somos nós. Sou eu, é você. Ele tem zelo. E o bom zelador, ele toma providências. Ele toma providências. Ele não fica parado, ele não desiste. E é isso que o zelo faz a gente tomar uma atitude para corrigir o que estava errado. Em Apocalipse 5:9,
Outro texto que eu separei diz assim: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, Jesus, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos propriedade de Deus, comprados por bom preço, comprados por preço de sangue, comprados por Cristo para o Senhor. Nós somos sua propriedade e Deus zela pela sua propriedade. Deus zela pela sua propriedade. Quando eu falo que você é propriedade de Deus, você se sente bem com isso? Isso para você é um alívio ou é um problema? Eu pergunto isso porque todas as coisas são de Jesus. Até o inferno é de Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. O que dirá nós, que fomos feitos para a sua habitação? Fomos feitos com o objetivo de sermos cheios da vida de Deus, de sermos um com Deus. Então nós somos propriedade do Senhor. Algo amado por Ele, desejado por Ele. E isso não depende de você crer ou não. Não depende de você gostar dessa ideia ou não. Por isso que eu pergunto, você gosta dessa ideia? Eu gosto muito. Eu gosto muito de ser propriedade do Senhor, comprado por Deus. E amados, aí vem a pergunta, o que nós estamos fazendo com a casa de Deus? Estão me acompanhando até aqui? O Senhor desejou habitar em nós, e Ele deu um exemplo. Constrói um tabernáculo aí para mim. Vai ser assim, vai ser assado, vai ter uma bacia, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o pão, vai ter o fogo que não para de queimar, queima dia e noite, muito importante isso. O fogo não se apaga ali dentro do tabernáculo. Vai ter o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde tinha que ter uma fumaça constante ali, onde a glória do Senhor se manifestava. Além de tudo, tinha 2 véus, né? E o véu ali do Santo dos Santos é aquele véu que foi rasgado, lembram? De alto a baixo. De alto a baixo. Tem uma canção que o Senhor me deu, eu ainda não compartilhei com a igreja, então spoiler também. Que tem uma frase que diz assim: enquanto alguns zombavam e outros choravam, rasgou-se o véu. Rasgou-se de alto a baixo. Existia gente chorando porque Jesus estava na cruz. Tinha gente zombando. Desce daí se você é o Cristo mesmo. Toda sorte de zombarias, né? E Jesus estava trabalhando, Jesus estava vencendo. Ele rasgou o véu, que é a sua própria carne, a palavra diz, para fazer um caminho para a presença de Deus, para o Santo dos Santos. Por si mesmo, Ele é o caminho, Ele é formado em nós. O tabernáculo somos nós, o caminho está em nós, o caminho é para Deus. Glória a Deus, tem muito mistério aí, muita riqueza aí. Então, o que estamos fazendo com a casa de Deus? A casa de Deus. Como o Danilão ministrou aqui, o Espírito Santo pegou ele e falou: obrigado, Senhor, por sua graça. É a graça que fez isso, que proporcionou isso, que nos fez casa de Deus. E esse zelo é um sentimento de Deus pela sua propriedade. E se nós amamos a Deus, nós vamos desejar compartilhar dos seus sentimentos. Nós vamos desejar ter o zelo também por aquilo que Ele zela. Em outras palavras, nós zelaremos por aquilo que é dele e seremos bons mordomos. A palavra nos chama de mordomos. E o Senhor Jesus ensina a gente, né, que nós somos mordomos através de, sempre esqueço essa palavra, as histórias que Jesus contava para exemplificar, parábolas. Então, através de parábolas, Jesus exemplificava o reino de Deus, o coração do Pai. Ele sempre nos compara com mordomos. O Senhor deu tantos talentos para um, tantos talentos para outro, e tantos talentos para outro. E foi viajar. Depois ele voltou. Ele falou: cadê os meus talentos? Ou seja, ele não deu o talento. Era o mordomo. O servo estava cuidando daquilo que era do Senhor. É isso que nós somos. Nós estamos cuidando de nós mesmos.
palavra não diz? Acautelai-vos por vós mesmos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida, as saídas da vida. Então nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Você é mordomo da sua própria vida. Você é mordomo do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E amados, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Eu trago aqui uma palavra da forma que Deus trouxe para mim. Então, às vezes, se parecer muito pesado para você, me perdoa. Mas é como Deus falou comigo, eu tento não traduzir muito, amém? Mas isso tudo é fruto da graça, isso é uma coisa maravilhosa. Mas o zelo é algo sério, é algo que tem que ser tratado de forma séria. E nós lemos mais para trás que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso é muito sério. E o ser humano, como eu falei do ídolo lá atrás, o ser humano ele tem a capacidade de transformar qualquer coisa em ídolo. Ele pode pegar um pedaço de madeira, faz um negócio ali e fala, esse é meu Deus. É isso que a Bíblia diz. O cara pegou um pedaço de uma árvore. Ele mesmo fez com as mãos e ele disse para aquilo, você agora é meu Deus. É um ídolo. Não é Deus, é algo que foi criado pelas mãos dos homens. E o ser humano cria qualquer coisa, transforma qualquer coisa em ídolo. Transforma um relacionamento em ídolo. Namorado, namorada, pode ser um ídolo. Um emprego, uma profissão, pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo? Acho que é o maior ídolo, né, da nossa época. E tudo isso está no coração do ser humano, está no coração do homem. Por isso que eu falei, o ídolo somos nós. Quando tem ídolo, o ídolo é a própria pessoa. E ele projeta isso em alguma coisa. O que mais pode se tornar ídolo? O corpo pode ser um ídolo também? Pode ou não? Eu, recentemente, comecei a fazer academia, tentando cuidar do corpo. Tentando não, cuidando, né? Glória a Deus, já comecei. E os meninos aqui estão me ajudando. Os meninos aqui na igreja treinam também. E eu analiso tudo que eu vejo, né? Então, eu começo a estudar também as coisas que eu faço. Então, comecei a fazer musculação, eu quero estudar a musculação, eu quero entender como que funciona, uma alimentação e tal. Sou curioso. Aí, rapidinho, eu já vejo, é um outro lugar para os caras arranjar ídolo, cara. O próprio corpo é o ídolo deles. E não é nem o corpo no sentido de saúde, de sentido bom, é o corpo estético. Você acha que, beleza, estou indo na academia, saúde, né? Você pensa em saúde, cuidar do corpo. Mas tem muita gente lá que não é saudável. Os caras injetam venenos no corpo para ficar do tamanho de um rinoceronte, para ficar gigantão. O ser humano não foi feito para ser daquele tamanho. Aí eles põem um remédio para crescer. Só que se for só aquele remédio, vai parar o coração, vai falar, sei lá, vai fazer algum outro problema. Aí ele põe um outro remédio para prevenir aquele remédio de matar ele. Só que esse segundo remédio também mata ele de outra coisa. Acaba com outro órgão. Aí eles precisam de outro remédio para... Tudo por causa de uma estética. Saúde? Não é saúde. Não é saúde. Não vem me falar, Renato, estou precisando crescer mais, vou tomar um veneninho. Não vem me falar, cara. Não me conta, cara. Não me conta, cara. Porque isso não é saúde, isso é idolatria. No momento que eu prejudico a minha saúde por causa de estética, é idolatria. Eu estou idolatrando o meu corpo. Mas tem muitas outras idolatrias que a gente tem esse risco a qual nós estamos expostos, amados. Então a gente tem o risco de cair nessas coisas. Não é só isso. E como eu sempre falo para vocês, eu compartilhei com a Ana também em casa, às vezes eu fico preocupado, que eu falo, parece que eu vou levar, todas as palavras que eu levo é para mim. Eu não sou uma pessoa que super cuida da saúde, não sou. Eu quero cuidar, mas eu não cheguei lá, não. Então, essa palavra é para mim. Se esses irmãos estão entendendo. Eu não estou dando lição de moral a ninguém. Nos caras que tomam veneno, eu até posso dar lição de moral. Não, isso é... Não.
Mas em vocês não. Eu também estou nessa caminhada, eu também luto com isso. Eu preciso cuidar melhor do templo de Deus. Sou eu. Eu preciso cuidar melhor daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E não para, a gente falou do corpo, mas não é só o corpo, amados. Não é só a saúde física. Não é só ser capaz, né, de se movimentar de uma forma saudável. Não é só isso. É a nossa mente. O que estamos fazendo com a casa de Deus? Aqui nós expomos a nossa mente, o nosso coração. Só para finalizar o cuidado com o corpo, para ficar registrado que Deus falou para mim, a palavra é para mim, eu tenho que falar para mim. Depois a Ana vai falar, você pregou, tá vendo? E tal. Mas eu não posso, né? Posso desobedecer a Deus. Eu vou ser, as palavras que eu vou proferir vão se voltar contra mim. Mas não posso deixar. Então, para você, saúde, para você cuidar do seu corpo, resumindo muito, né? É você comer saudável, não ficar comendo muita coisa, tem muito químico, muito processado, come comida de verdade, assim que possível. Bebe água, se hidrate. Durma na hora certa. A hora certa é até 10 da noite, falam, tá? 10 é o limite. Então, procure dormir antes das 10. Se não conseguir, fica orando, fica orando. Fica na cama orando. É difícil, né? Eu não estou falando com hipocrisia, amados. Deus falou isso para mim, eu tenho que falar, e eu estou falando para mim mesmo também. Então, durma. O que mais? Esqueci alguma coisa? E faça exercícios físicos, caminhe. Não fique só parado no sofá. Até porque, se eu ficar parado no sofá, ou na cama, eu vou estar com alguma tela, provavelmente. Tem gente que gosta de ler, né? Os mais cultos gostam de ler. Parabéns. Mas também lê no exercício físico. Também lê no exercício físico. Então, se eu fico só sentado para descansar, né, eu preciso me movimentar. Então, caminhe, saia. Se você mora perto da igreja, venha a pé. Não sei, estou dando ideia demais, né? Acho que não precisa falar isso. Mas exercício físico, alimentação, sono, hidratação, exercício físico. Nós vamos falar da nossa mente, que faz parte do que nós somos. Não é só isso. O que nós absorvemos, o que nós ouvimos, o que nós vemos. Eu não separei o versículo aqui, mas tem um versículo que Davi fala assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. É uma declaração de Davi sobre si mesmo. Ele estava ali, pelas palavras dele, decidido a não colocar nada ruim diante dos olhos dele. Isso é uma coisa, amados, que eu acho que na nossa atualidade é uma coisa gritante. Eu estava assistindo uma pregação esses dias atrás, que o Kaique me mandou, do David Wilkerson, pastor muito conhecido aí, e na pregação, ele falava a respeito de uma série que o pessoal estava assistindo. E ele falou assim, pessoal, vocês estão assistindo realmente? Eu ouvi vocês falando a respeito dessa série e tal. É uma série de mafioso. Acho que chama Os Sopranos, alguma coisa assim. Eu nunca vi. Antigo. Mas na época era moderno, né? Aí ele fala sobre essa série e fala, sério mesmo? Que você assiste esse negócio? Máfia é negócio de violência, amados. Isso na palavra de David Wilkerson. Ele fala, meus irmãos, máfia é negócio de violência. São bandidos. São criminosos que roubam, matam, machucam pessoas. Vocês assistem isso? E ele está revoltado. De acordo com as palavras dele, ele não tinha nem TV. E ele está revoltado que a igreja se alimenta desse tipo de lixo. Amados, arte, cinema é arte, música é arte. A arte é a expressão de uma cultura, é a expressão das pessoas, daquilo que está dentro das pessoas. Se a cultura está longe de Deus, está corrompida pelo pecado, é influenciada por Satanás, a arte é um lixo, é obra de Satanás.
Eu sei que as minhas palavras estão sendo radicais. Mais uma vez, é o que Deus falou para mim. Eu tenho que falar para os amados. Quando nós nos alimentamos de violência, estamos nos alimentando de lixo. Aquilo está indo para a nossa mente, para o nosso coração. Quando vemos palavra torpe, palavrão, esses dias, essa semana, acho que foi essa semana, começo da semana, ou foi semana passada. Eu estava assistindo um filme na sala, e eu tomo muito cuidado para não ver violência, esse tipo de coisa que pode, para as crianças pode ser ofensivo. Eu tenho muito esse cuidado, eu não quero que eles vejam. Se o filme mostra lá 14 anos, eu já não ponho, porque meus filhos não têm essa idade. Tenho esse cuidado. Aí, mais no dia, eu estava assistindo lá, distraído. E o meu filho, o Daniel, já entende inglês, né? Aí ele estava ouvindo lá e falou, nossa, pai, esse cara fala um monte de palavrão, hein? Aí eu me toquei, eu não tinha percebido, eu estava assistindo, para mim era normal. O filme que eu estava assistindo lá, o cara falando um monte de coisa lá. O meu filho me censurou. Eu fiquei envergonhado. Eu estou envergonhado. Ele acha engraçado. Eu estou confessando aos amados, abrindo isso. Eu fiquei envergonhado. Olha o tipo de coisa que eu deixo entrar na minha casa. Não só me afetar, não só eu estou ouvindo essa linguagem, que não é a linguagem do céu, mas meus filhos estão ouvindo também. Olha o zelo. Cadê o zelo pela minha casa, pelo meu lar e pela casa de Deus? Que sou eu. Se fosse uma pessoa, uma visitante na minha casa, geralmente quem me visita sabe que a gente é cristão, sabe que a gente ama o Senhor, e até que no trabalho as pessoas geralmente ficam incomodadas comigo, não vou falar palavrão perto de você, beleza? Falo, então fica à vontade. Não fala, então. Então, acho que na minha casa, dificilmente alguém chega lá e fala palavra de baixo calão, palavrão. Mas se falasse, eu acho que eu falaria. Falou, segura aí que criança, a gente não fala na frente das crianças. Eu falaria, sinceramente, na boa, assim, sem ofender. Eu falaria para um visitante. Mas para a TV eu não falo, para a TV eu não desligo. Não é interessante? É uma influência ali que pode ser maligna. E muitas vezes é, amados. Vamos ler Tiago 4. Tiago 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Em outras palavras, você acha que é à toa que está escrito na palavra de Deus que o Espírito que habita em nós tem fortes, intensos ciúmes? Sabe por que Ele pode ter ciúme de nós? Sabe por que é certo Deus ter ciúme de nós? Porque nós somos sua propriedade. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor não arde em ciúmes, né? Como que Deus tem ciúme, Renato? Isso é uma pergunta teológica, geralmente, que o pessoal faz. Como que Deus tem ciúmes se o amor não arde em ciúmes? É porque Ele não tem ciúmes a gente não pode ter ciúme daquilo que não é nosso. A minha esposa é de Deus. Ela não é minha propriedade. Eu não posso ter ciúme doentio dela. Ela é de Deus, mas Deus, Ele pode e Ele tem ciúme de nós. Ele tem zelo pela sua propriedade, pela sua casa. Próxima passagem, Romanos, já estamos no final. Romanos 12, capítulo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, fechando com essa passagem, sacrifício vivo. Paulo fala, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Na tradução do Renato, eu imploro pelo amor de Deus, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua alma na morte, a palavra diz. Deus não requer isso de nós, que a gente vá para uma cruz aqui e seja crucificado de novo. Mas somos sacrifício vivo, propriedade dele. E enquanto nós vivemos, nós oferecemos sacrifícios a ele. Santo e agradável a Deus. Isso que é culto. Isso que é prestar culto a Deus. Culto racional, aquilo que você entende e você faz, você oferece ao Senhor. É ser um sacrifício vivo. Não nos amoldando ao padrão deste mundo. Você pode discordar de mim, é claro. Mas, por favor, não discorde da palavra de Deus. Porque aí não é uma coisa sábia de se fazer. E eu não posso pregar meio evangelho para os amados. Eu não posso chegar aqui, irmãos, está falando aqui para não se amoldar ao padrão desse mundo, mas não é bem assim, né? Não dá, né? A gente tem que assistir uma sériezinha, né? Eu não posso falar isso para você. Não posso. Eu tenho que ler o que está aqui e repetir só o que está aqui. Eu não faço mais nada além disso mesmo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. No padrão desse mundo, o cara vai falar que eu sou eu não vou falar uma palavra forte aqui, é que eu sou um bobão. Você não assiste, cara? Você é bobão? Eu sou bobão. Eu tenho zelo pelo templo do Senhor. É isso que eu quero para mim. Não me amoldar ao padrão desse mundo. Ainda que eu seja ridicularizado. Sabe quem foi ridicularizado? Jesus. A palavra diz que ele não fez caso da vergonha. Ele ignorou toda a vergonha, todo o vexame, quando ele foi para a cruz. Aquilo é vergonhoso demais. Estar naquela posição. Ele passou vergonha. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre carregar a vergonha de Jesus, né, como diz no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Então, mesmo que você passe vergonha, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser renovada. E uma coisa muito interessante, não sei se eu vou viajar demais aqui no exemplo, mas teve uma época que eu estava perguntando para Deus, Senhor, a tua criação tem diversos exemplos, né? Do que o Senhor é. Nós somos também feitos à imagem e semelhança, fomos, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu queria entender o que é o sono. Por que eu tenho que dormir? A palavra diz que Deus não dorme. Por que eu tenho que dormir? Porque eu sou obrigado a dormir. Se você tentar não dormir, vai chegar uma hora que você vai ser forçado pelo seu próprio corpo a dormir, você vai desmaiar, vai ter alucinações, vai dar algum problema. Porque o nosso corpo precisa dormir para sobreviver. E você passa 1/3 da sua vida, em média, dormindo. É muito tempo. Eu quero fazer mais coisa produtiva, né? Sei lá. Eu ia falar assistir Netflix, mas aí fica feio. Não, eu quero fazer coisas boas com o meu tempo. Vamos lá. E eu tenho que dormir, sou obrigado a dormir. E uma das coisas que eu achei interessante, uma das explicações, eu ouvi de alguém, não lembro quem, mas achei interessante, que a pessoa falava assim, dormir é um ato de rendição. É um momento em que você está vulnerável. Para o homem orgulhoso, para o ser humano orgulhoso, é uma humilhação. E é o que eu estava sentindo mesmo. É mesmo. Eu me sinto humilhado de ser obrigado a dormir. Não, vejam, é uma limitação. É uma limitação do nosso corpo. Então é um momento que você está totalmente vulnerável. Você não vê o que está acontecendo à sua volta. Você tem que dormir num lugar protegido, de preferência, porque alguma coisa pode te atingir ali. Eu fui com o Nicolas para a trilha, no ano retrasado. Aí na hora que a gente acordou, tinha uma aranha armadeira. Não sei se quem conhece a armadeira. Enorme, do lado da cama dele. Grande. Uma armadeira. Perto do Nicolas. É uma aranha muito venenosa, né, para quem não sabe. Porque a gente estava dormindo num lugar assim bem precário. A gente dormiu num lugar lá no meio do mato lá. Tudo aberto, não tinha vão na janela, a janela não fechava, né? Enfim, a gente dorme num lugar protegido para a gente não ser atingido por nenhum mal.
mas é um momento em que a gente fica rendido. A nossa mente precisa ser renovada, amados. Na hora de dormir é a hora que o nosso cérebro é limpo pelo nosso corpo. Várias impurezas são removidas do nosso cérebro que a gente acumula durante o dia. O sono é uma simbologia da renovação da nossa mente. Uma das. Nossa mente precisa ser renovada espiritualmente também. E não é assistindo violência. Eu nem vou falar de coisa pior, porque a palavra diz que tem coisa que não é nem para nomear no nosso meio. Estou falando de violência porque eu gosto de filme de ação, aí bomba. Minha esposa assiste dorama, aí eu fico, que hora que vai explodir alguma coisa aí? Não acontece nada. Mas nós nos alimentamos disso. Daquilo que é contrário à mente do Senhor. Aquilo que é contrário ao sentimento do Senhor. Aí vai orar, não consegue. Fecha o olho. Estava conversando com alguém esses dias, falou, fecha o olho, eu vejo um monte de coisa. Falei, dependendo do que eu joguei, do que eu assisti, eu também. Fecha o olho, a última coisa que você lembra é de orar. Você pensa em outros assuntos. Nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor, amados. Será que foi claro? Nós somos casa do Senhor. O Senhor tem zelo pela sua casa, pelo seu lugar de habitação. Ele deseja completar você totalmente. Ele deseja habitar num lugar limpo, num lugar puro, num lugar santo, só para Ele, separado só para Ele. Ele não divide você com ninguém. Ele não vai dividir. E tudo que Jesus fez foi pelo zelo. O zelo do Senhor. Que o consumiu. E o consome. E nós precisamos desse sentimento de Deus em nós. Nós precisamos olhar para nós como algo que não é nosso. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Quando eu cuido do meu corpo, eu não estou cuidando para mim. Nossa, mas eu me sinto muito melhor, agora eu sou saudável, eu sinto menos dor. Que ótimo, eu fui beneficiado. Mas eu tenho que fazer isso para Ele. Estão entendendo? Para o dono, por amor a Ele, pelo zelo dEle. Porque é propriedade dEle. Para poder entregar para Ele um sacrifício vivo. Santo e agradável. Nosso corpo, nossa mente, tudo o que nós somos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Eu creio que depois de nós ouvirmos a palavra, amados, nós precisamos tomar uma atitude. Eu não creio que nós recebemos a palavra de Deus só para ficar pensando. Não creio. Medita aí, pensa no assunto que eu estou te falando, que a gente leu, um monte de versículo. Pensa aí, tá? Se serve para você. Não, a palavra de Deus serve para nós. Serve para todos nós. Do começo ao fim. Então, nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus mediante essa palavra. O Senhor enviou a sua palavra, e agora? Eu vou fazer o que com ela? Com essa semente? Vou pensar, tá, Senhor? Domingo que vem nós se fala. Qual que foi o assunto? Nem lembra. Nós precisamos ter o zelo de cuidar dessa terra, onde a semente caiu. Nós precisamos dar valor à semente que é a palavra de Deus. A semente não são palavras de homens, não são opiniões. É a palavra do próprio Deus, que chega até nós, porque Ele tem zelo, Ele faz questão de que a palavra chegue até nós. E o que eu estou fazendo com a casa dEle, com a propriedade dEle? Então eu convido você agora, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, ore de olhos abertos, mas ore ao Senhor sobre a palavra que nós lemos nessa noite, que nós compartilhamos essa noite. Ore ao Senhor, fale com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece, cada parte do nosso ser.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração. Enquanto você ora, eu vou fazer a leitura do Salmo 139, mas não pare de orar. Vai ouvindo e vai orando. Vai ouvindo e vai orando. Sobre a palavra, sobre o Salmo. Fale com o Senhor, para que Ele tome conta de tudo que você é. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós somos teus, Senhor, tua propriedade, o lugar da tua habitação. O Senhor poderia escolher qualquer lugar do universo que o Senhor criou. O Senhor poderia criar infinitos universos, maiores e mais maravilhosos ainda do que esse, para a tua habitação, mas o Senhor escolheu habitar conosco, habitar em nós. O Senhor escolheu colocar o teu Espírito em nós e nos chamar de amigos. Nos chamar de amigos. Senhor, baseado na tua obra, nisso que o Senhor fez, é que nós nos achegamos a ti, Senhor. Não por iniciativa nossa, não por mérito nosso,
mas pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor por nós. Porque o Senhor nos amou primeiro. E nós dizemos, Senhor, nessa noite, como filhos amados que somos, nós queremos, Senhor, que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Não queremos compromisso com o inimigo. Não queremos comprometimento com as coisas do mundo e com o pecado, Senhor. Não queremos a nossa mente presa ao pecado e a toda a sujeira que essa sociedade joga sobre nós, Senhor. Não queremos nos encher de cultura maligna, de arte maligna, de expressões malignas, vindas de pessoas que não temem o teu nome, vinda de pessoas que são usadas por Satanás para levar muitos à destruição. A nossa mente é tua, Senhor. Vem limpar a tua casa, Senhor. O nosso corpo é teu, Senhor. Vem cuidar do que é teu, Senhor. Com o teu zelo, com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua paciência, Senhor. Estamos aqui diante de ti. Como igreja, como povo que o Senhor redimiu para andar contigo. Não queremos nos impressionar pelas coisas desse mundo, nem buscar coisas grandiosas, Senhor, que nos afastam de ti. Mas queremos nos contentar contigo, com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos zelo pela tua casa, que somos nós. Ajuda-nos a andar por esses cômodos da casa, com a consciência limpa, em comunhão completa contigo, Senhor, na viração do dia. É o que nós